Um abraço a você, querido amigo internauta. Meu muito obrigado por mais uma vez você estar aqui sintonizado conosco, assistindo o nosso vídeo aqui no YouTube. Você também pode assistir os nossos vídeos sintonizando através do site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. E você poderá também assistir outros vídeos neste nosso canal e também no outro canal do YouTube, onde nós gravamos vídeos de questões de O Livro dos Espíritos. Cada vídeo uma questão do Livro dos Espíritos. O canal é www.youtube.com/Livro dos Espíritos. Tudo junto, tudo em minúscula e sem acento. Lá nós temos questões do Livro dos Espíritos que vai auxiliar na compreensão desta obra básica da nossa doutrina espírita. E hoje aqui nós vamos falar da nossa necessidade de buscar uma mudança em nós para a conquista da nossa evolução. Isso porque nós sabemos que nós vivemos num mundo de expiação e provas. É um mundo, segundo a qualificação de Allan Kardec, a classificação, em que está ainda no começo da jornada evolutiva. Saímos do mundo primitivo para um mundo de expiação e provas, depois haveremos, e já estamos passando por uma transição para um mundo de regeneração, e depois outros degraus que estão lá na frente serão assumidos por nós. Mas hoje vivemos num mundo de expiação e provas, e sabemos que os seres reencarnados no mundo de expiação e provas não são seres perfeitos, muito pelo contrário, estamos longe da perfeição. Temos muito que aprender, muito que crescer nas nossas condutas, modificar, aprender a vivenciar a lei de amor que Jesus tanto nos ensinou e tanto nos exemplificou. Mas nós temos dificuldade. Estamos aqui na escola Terra, que é um planeta escola, é um planeta hospital, então estamos aqui como discípulos, como enfermos, para tentar cuidar de nós mesmos. E para que possamos melhorar, não adianta a gente continuar a ser do jeito que somos. Temos que mudar. Se nós temos necessidade de melhorar, de progredir, temos que ter uma visão nova para o futuro, temos que deixar dos nossos atavismos, deixar do nosso conservadorismo e buscar uma visão nova, mudando aquela pessoa que fala, não, eu tenho uma palavra só e não mudo. Essa pessoa também não evolui, porque se não muda, não evolui. Porque é na mudança que nós evoluímos. A gente vê que normalmente nas relações humanas a gente quer mudar os outros e não quer mudar a nós mesmos. A gente vê, por exemplo, nos relacionamentos, quando se estabelece uma discussão entre duas pessoas sobre determinado assunto, e às vezes fica até um tanto quanto acalorada a discussão, ela pode se eternizar por um grande tempo ali, mas nem o primeiro vai convencer o segundo e muito menos o segundo irá convencer o primeiro. Porque cada um tem a sua opinião e por mais acalorada que fica a discussão, mais ainda cada um vai se firmar na sua própria opinião. A gente nunca vê um dizer, não, você de fato me convenceu. Não existe. Então a gente entra em discussões que são estéreis, não leva a nada. Às vezes leva duas pessoas até a inimizade, a se afastarem, e aquele fato está ali. Não importa a opinião desse, é essa, do outro é aquela, vamos cada um respeitar a opinião do outro. Isso não quer dizer que eu tenho que todas as vezes aceitar a opinião do outro como correta e verdadeira. Mas quer dizer que se a outra pessoa ou outras pessoas têm uma opinião diversa da minha, que eu devo ter a humildade de verificar da possibilidade de que eles estejam certos e eu esteja errado. Opa, deixa eu analisar. Quem sabe se eu posso aprender alguma coisa diante dessa situação nova que a vida me traz. Mas não, a gente normalmente se coloca como certo, a minha opinião é a certa, o meu modo de ver as coisas é a correta. Por quê? Se o meu modo é correto, eu tenho que continuar sendo do jeito que eu sou e que eu sempre fui. A do outro que é errado, então ele é que tem que mudar. Porque nós temos uma dificuldade de mudar as coisas. Todas, qualquer coisa mais simples da vida. Mudar os móveis, a composição dos móveis no ambiente da sua casa, do seu lar. Você chega em casa, se a sua esposa mudou, ou se o seu marido mudou, você chega em casa, não ficou muito bom assim, parece que do jeito anterior era muito melhor, porque eu já sabia onde estavam as coisas, e agora tiraram minhas coisas do lugar. Então nós temos dificuldade em
todos os tipos de mudança, de ordem material, quiçá mudanças de ordem moral na nossa conduta, na nossa forma de ver as coisas e de reagir diante das situações que a vida nos apresenta. Então nós temos que buscar nos avaliarmos melhor, temos que buscar nos conhecermos interiormente para podermos promover as mudanças necessárias à conquista da nossa evolução. Temos que buscar tudo isso, então, através do autoconhecimento. Autoconhecimento. Porque a mudança é uma questão de reforma íntima, mudança de ordem moral. É uma questão de reforma íntima. Ora, para mudar alguma coisa, para reformar alguma coisa, nós temos que primeiro conhecê-la. Se você for contratar um engenheiro para mudar a sua casa, para fazer uma grande reforma na sua casa, ele vai ter que conhecer as estruturas. Você quer subir um andar em cima da sala, ele tem que saber se as colunas, as vigas que eles estão, vão suportar o peso maior de um novo andar sobre ela. Ou se terá que fazer novas vigas, nova estrutura para suportar isso. Então nós temos que conhecer o que temos, mas além disso temos que conhecer o objetivo final, o que se pretende de resultado ao final desta reforma. Então, primeiro, autoconhecimento. O autoconhecimento é uma das coisas mais importantes. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, né, o Espírito Santo Agostinho nos coloca a necessidade do conhece-te a ti mesmo, como um sábio da antiguidade nos ensinou, referindo-se a Sócrates. Mas, e aí ele nos ensina como que nós podemos fazer isso, nos ensinando através da sua própria experiência quando reencarnado aqui no nosso planeta, nos dizendo o seguinte, que ao final de cada dia nós podemos promover uma reflexão das nossas ações daquele dia, dos nossos pensamentos daquele dia, dos sentimentos que estiveram habitando o nosso coração naquele dia. Como foi o meu dia diante das circunstâncias que hoje a vida me ofereceu? Como eu convivi com aquela pessoa? Como eu reagi diante daquele problema que me veio? Quais foram as minhas questões? Será que em algum lugar alguém tem razões para reclamar da minha conduta no dia de hoje? Será que eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito realmente em prol das pessoas que comigo conviveram? Será que eu poderia ter feito algo melhor nesse dia de hoje? Então fazer assim outras perguntas, buscando uma resposta sincera dentro do nosso coração. E através desta resposta sincera, fazer uma proposta de termos uma melhor situação amanhã. Olha, amanhã então, se essa questão que hoje eu equivoquei diante dela, se a vida me trouxer novamente, eu vou reagir de forma diferente, eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor, de acordo com o quê? De acordo com a ética cristã, que é o objetivo, que é o plano, é o que nós queremos ser, vivenciar como Cristo nos ensinou. Então, a vivência da ética cristã no nosso dia a dia, na nossa vida, é o grande objetivo que nós devemos buscar promover em nossos dias. Então vamos buscar trabalhar nessa análise. E nessa análise tem uma questão muito interessante. É como se fosse, por exemplo, uma máquina de produção em série. Ela vai lá fazendo os produtos, uma peça de automóvel, por exemplo, e ela vem passando naquela esteira. A gente vê muito essas cenas em televisão, ficam funcionários de um lado, funcionários de outro, analisando peça por peça para ver se ficou uma rebarbinha, algum probleminha que poderá dar um mau funcionamento, e aquelas que apresentam algum problema retiram da esteira para passar para uma outra melhora posteriormente. As que passam ali por aquele controle de qualidade, elas seguem em frente para dar continuidade ao circuito, né, da construção, da fabricação daquele objeto. Então, veja bem, enquanto são poucas as peças, passa uma peça, você tira, continua passando várias outras que estão bem, estão boas, de repente vem uma com algum defeitinho, você tira, um tanto de peças boas, até aí está dentro da normalidade. É normal que para um problema do material, do produto, lá dê um pequeno equívoco no acabamento. Mas, se de repente todas as peças que passam na esteira estão com defeito, o problema já não é nas peças. O funcionário não vai tirar todas as peças e deixar a esteira seguir vazia, porque o problema está na máquina. Ele vai desligar a máquina, verificar o que está acontecendo com a máquina, consertar, e aí sim ele vai dar continuidade.
E assim, quando estivermos fazendo a nossa reflexão, temos que olhar para dentro de nós. Se a gente analisou o nosso dia e tivemos uns pequenos equívocos hoje, ou pequenos equívocos amanhã, até tudo bem, porque nós somos seres imperfeitos, vamos tropeçar aqui ou acolá, está dentro do natural. Vamos fazer uma proposta de fazer melhor, amanhã a gente consegue fazer melhor aqui, mas equivoca do outro lado, a gente vai corrigindo, a natureza não dá saltos. Nós não vamos nos tornar seres perfeitos de hoje para amanhã, e nem nesta reencarnação, mas vamos nos esforçando cotidianamente para promover essa transformação moral, segundo o ensinamento do próprio Kardec. Mas, se na análise do nosso dia a gente vê que todo ele foi equivocado, que eu não consegui me controlar diante do assédio daquela pessoa, que aquela outra situação da vida eu me descontrolei também emocionalmente, acabei prejudicando, ofendendo alguém, que lá em casa eu briguei com a família por coisa de só menos importância, e aquele dia todo foi assim, olha, então a questão não está apenas na conduta, está na máquina. São sentimentos negativos que nós estamos albergando no nosso coração. São mágoas, ressentimentos, que vai nos colocando de mau humor, vai nos colocando em situação de estresse, vai nos colocando em situação de depressão, e nós começamos a dar respostas negativas para todas as situações que a vida nos apresenta. Então aí eu tenho que cuidar do sentimento que vai no meu coração, eu tenho que cuidar da mágoa, eu tenho que cuidar do ressentimento, da dificuldade, daquele sentimento negativo, transformá-lo em um sentimento melhor, em um sentimento positivo, para que aí eu possa dar continuidade. É essa questão de análise profunda, é essa questão de buscar dentro de nós os nossos verdadeiros sentimentos que vai nos autorizar a promover a mudança da qual nós tanto necessitamos na nossa jornada evolutiva. Vamos buscar promover esse crescimento dentro de nós, tendo como ferramentas esta reflexão, tendo como ferramentas a aceitação das dificuldades da vida como lições da lei divina para nos promover o nosso aprimoramento, o nosso aprendizado e o nosso crescimento enquanto espíritos eternos. E vamos transformar também a nossa conduta através de boas leituras, vamos melhorar as nossas leituras, vamos ler livros melhores, vamos ler coisas boas. A doutrina espírita nos oferece tantos autores, tantos livros. Vamos ler livros de qualidade que nos ensine coisas úteis para o nosso crescimento enquanto espíritos. Vamos aproveitar para estudar as coisas da nossa profissão com livros bons, de autores bons, para que nós possamos crescer. Vamos tentar mudar a nossa conduta diante das pessoas. Vamos tentar vencer sentimentos negativos que existem dentro de nós. Aquelas mágoas, pequenos ressentimentos que guardamos das pessoas, elas prejudicam só a nós mesmos. Fulano um dia me prejudicou, já faz 10 anos, lá vai, ele nem se lembra mais, eu estou com aquela mágoa aqui, me prejudicando hoje ainda. Vamos vencer esta mágoa através daquela compreensão necessária e do perdão. Vamos buscar vencer as mágoas para que possamos nos tornar homens melhores, promover esta mudança interna dentro de nós, para que aí sim nós possamos nos tornar úteis e produtivos para a vida, para que nós possamos nos oferecer ao trabalho, aceitar a tarefa que nos é oferecida na casa espírita ou na outra casa religiosa em que nós frequentamos, aceitar a tarefa que nos é oferecida no nosso ambiente de trabalho profissional, de bom grado, com alegria no coração, para sermos melhores profissionais. Vamos aceitar a convivência com aqueles que estão dentro do nosso lar, sem tentar mudá-los. Vamos direcionar a questão da mudança para dentro de nós mesmos, porque cada um só pode mudar a si mesmo. Vamos amar as pessoas como elas são, e não como aquelas que nós gostaríamos que fossem, porque isso não é amor. Se eu quiser mudar alguma coisa na minha esposa, se eu quiser mudar alguma circunstância em alguém que convive comigo, isso não é amor. Eu estou amando a outra pessoa que eu estou projetando nela, mas não ela exatamente. Obviamente que um filho que está na nossa responsabilidade de promover a educação, enquanto está na idade infante, adolescência, nós temos aquela obrigação de conduzir,
direcionando na vida, auxiliando, explicando, convivendo salutarmente com eles, buscando participar da vida deles. Aí sim é uma questão de direcionamento educativo para os nossos filhos, não uma questão de querer mudar a sua forma de ser, mudar a sua personalidade. Nós vamos mudando apenas com os nossos exemplos. Vamos nos tornar pessoas melhores e pelo exemplo nós vamos então tentar mudar as pessoas. Foi assim que Jesus fez. Ele nos apresentou a lei de amor, mas nada exigiu de nós. Ele apenas nos disse: amem uns aos outros. Esta é a grande lei. Amem ao Pai, amem a vós mesmos. A lei do amor aí que encerra toda a lei divina. Nos colocando esta proposta de amor, Ele mesmo nada exigiu de nós. Ele compreendeu as nossas fraquezas, as nossas ignorâncias, as nossas dificuldades. Ergueu os olhos ao Pai quando estava sendo crucificado, pediu perdão por nós, que estávamos diante dele, em mais um equívoco, crucificando-o. Então vamos buscar compreender todas as questões da vida e vamos aceitá-las. Vamos promover as mudanças necessárias em nós para nos tornar seres melhores na criação, úteis na sociedade e espíritos mais evoluídos. Só assim nós vamos também conquistar a nossa felicidade. Que Jesus o abençoe nas suas conquistas e que ilumine o seu caminho. Muita paz, meu irmão.